Bem, pessoal, vamos para mais um encontro, de informática para concurso e hoje vamos tentar focar num processo de resolução de questões, levando em consideração que isso é o que interessa para a gente. Vimos aí uma série de conceitos e nessa reta, no final, podemos dizer assim, precisamos firmar, principalmente na questão da interpretação, porque muitas vezes a gente se apega aos conceitos, mas a interpretação das questões, às vezes, se torna algo dificultoso, para que a gente consiga ter um bom resultado, de todo aquele período, na verdade, de estudo, de todo aquele período de dedicação. E qual a intenção de hoje? A intenção é justamente focarmos nisso, nesse processo de resolução. E, a princípio, vamos tentar trabalhar aí com alguns temas diversos, agora tentando focar hoje a banca organizadora IDIB. Então, vimos aí algumas questões da IDIB, analisando uma série de temáticas, podemos dizer assim, do edital, e em cima do que foi cobrado no edital, a gente tentar chegar no processo de resolução. Como é que o IDIB está cobrando o processo lá de rede de computadores, de internet, o processo de hardware, dispositivos de entrada, de saída. Então, vamos tentar chegar numa logística de tudo isso dentro do processo de resolução de questões. Ok? Então vamos partir para a primeira questão, deixando a conversa de lado, e vamos partir para o que interessa. Então temos aí a primeira questão, a questão 01, dá uma olhada no slide. Então a questão 01 do IDIB, ela tem como base os conceitos de internet. Lembrando que quando a gente pega uma questão como essa, falando de internet, traz para cá a câmera, vocês vão perceber que a questão ela envolve aquilo que chamamos de quê? Rede de computadores em vários editais. Porque uma questão como, por exemplo, essa primeira da IDIB, a princípio, para um concurseiro que vem estudando rede, vem estudando protocolo, vem estudando aqueles conceitos de internet, intranet, então pega uma questão como essa, independente do que o enunciado está explorando, mas você vai perceber que se torna algo fácil, na verdade, de chegar a um processo de resolução. Então depende de quê? Depende da base de conceitos que a gente, na verdade, teve oportunidade de ver. E eu tenho certeza o seguinte, um concurseiro que teve oportunidade de ver todos aqueles conceitos que vimos aí nos blocos a respeito de internet, pega uma questão dessa do IDIB e responde de maneira super fácil, tá bom? Então vamos para o enunciado, vamos tentar esmiuçar o enunciado, interpretar o que é que a banca está querendo cobrar, na verdade, aí dentro desse contexto do enunciado. Então vamos lá. Ela diz o seguinte, com base nos conhecimentos de internet, vírgula aqui, eu vou dar uma pausa, quando fala de internet aí, todo aquele processo de internet, intranet, protocolo, extranet entra dentro desse contexto. Aí ele diz, marque a alternativa com o endereço eletrônico que contém uma camada de segurança através do protocolo SSL e TLS. E se você perceber, concurseiro, você vai analisar que nessa questão eu vim destacando aí em negrito, observem dois elementos. Quais foram os elementos, Romildo, destacados aí nessa questão? Eu destaquei aí camada de segurança e destaquei aí SSL e TLS. Então, traz para cá a câmera. Então, o que é que a gente precisa entender nessa primeira questão do IDIB? Primeiro detalhe, ela está falando aí a respeito de URL, ou seja, o endereço de site, endereço de internet. Quando destacamos aí a questão da camada de segurança, a gente sabe que todo navegador, dentro do seu padrão de endereçamento, trabalha com endereços comuns e trabalha também com aqueles endereços que, de uma maneira bem simples, falando, a gente entende como endereços seguros de internet. Só que o concurseiro, ele precisa entender que o endereço ele se torna seguro porque é atrelado naquele endereço o protocolo. E qual é o protocolo, Romildo, de endereços de página web? E qual é o protocolo que envolve segurança nesses carregamentos de página web? Então, o concurseiro ele viu lá dentro dos blocos de conceito de explicação que, primeiro detalhe, sempre que uma questão falar a respeito de página web ou de endereços de página de internet, então se envolveu página, envolveu navegador, envolveu carregamento de página
páginas web, você sabe que o protocolo padrão dentro do trabalho com páginas de internet é o protocolo HTTP. Então, a gente já sabe disso. Porém, quando falamos do protocolo HTTP, dependendo do que a banca também queira cobrar, a gente viu que esse protocolo HTTP, ele está se referindo ao quê? A carregamento de páginas de hipertexto. A gente, inclusive, teve a oportunidade de ver aquela situação de que essas páginas lá atrás eram desenvolvidas tendo como base a linguagem HTML. E quando falamos do HTTP, estamos falando do endereço no seu padrão comum. Mas, hoje, sabemos que a internet, pelo fato de ser um mundo de informação, essas informações elas precisam ser ou serem trafegadas de maneira segura. E o que vimos também dentro do contexto de páginas web, anexando, podemos dizer assim, segurança da informação, nós aprendemos que todo o carregamento, todo o tráfego de informações, para funcionar de maneira segura, a gente sabe que tudo isso hoje na internet é utilizado um mecanismo de segurança da informação que envolve a confidencialidade, envolve justamente a autenticidade, que envolve também a possibilidade justamente aí de manter esse tráfego seguro. Existe um mecanismo chamado o quê? Criptografia. E a gente sabe que a criptografia, ela trabalha tendo como referência algoritmos. E quando falamos de algoritmo de criptografia apegado a páginas de internet, então o que é que tu deve lembrar? O TLS e o SSL são algoritmos de criptografia que dão fundamento de segurança ao carregamento das páginas de internet. E, no comum, o que é que todo concurseiro sabe? Todo concurseiro sabe que quando o enunciado fala de página de internet segura, o protocolo ele sempre inicia com HTTP seguido do S. Então, eu quero finalizar essa primeira questão colocando isso na mente de vocês, concurseiros, que quando a gente vai lá para o HTTP seguido do S, ou seja, HTTPS, isso aí é comum, todo mundo sabe. E por que Romildo está falando tanto em relação a essa primeira questão do IDIB? Porque a gente precisa entender que aquele S de segurança é por causa do quê? Do algoritmo de criptografia, que vai gerar confidencialidade, que vai gerar autenticidade, que vai gerar uma série de elementos de segurança dentro do endereço web, ok? Então, resumindo, quais são os algoritmos de criptografia TLS e SSL, que vai gerar o quê? Vai gerar a camada, justamente lá, o endereço URL iniciado pelo protocolo HTTPS. Então, resumindo, já disse tudo. Tá? Então, repetindo, dá uma olhada lá no slide, o que é que a questão está dizendo com base nos conhecimentos de internet, marque alternativa com endereço eletrônico que contém uma camada de segurança. Através de que protocolo? SSL e TLS. Então, aí ele está chamando de protocolo, mas também entendemos que isso é o algoritmo de criptografia. E o que é que esses algoritmos vai gerar? Vai gerar o protocolo HTTP seguido do S. Então, resumindo, observem que a alternativa correta dessa primeira questão do IDIB é a alternativa B de bola. Traz para cá. Então, bem fácil. Não teve dificuldade, Se eu entendi lá os conceitos, a alternativa ficou tranquila em relação a essa primeira questão, falando de rede, falando de intranet, falando de internet, independente do que veio lá no enunciado, você sabe que você pode levar isso para uma série, podemos dizer assim, de serviços que a internet oferece. Então, nesse momento foi cobrado dessa forma, mas você sabe que lá na prova, no pega para capar, de repente vai vir esses elementos podendo ser cobrados em outras situações, dentro do tema, podemos dizer assim, do edital Rede de Computadores. Ok, concurseiro? Então, primeira questão associada ao que a gente viu, bem fácil de ser respondida. Vamos partir para a segunda, vamos ver justamente o que é que está sendo cobrado aí nos demais temas também colocados aí nas questões posteriores. Então, dá uma olhada lá no slide. Segunda questão.
Essa segunda questão, você vai perceber que é uma questão bem básica, até levando também em consideração que muitas questões do IDIB, para um concurseiro realmente preparado, ele vai ver que não tem assim muita dificuldade, né? Não tem o que, na verdade, fazer você se perder. Então essa segunda questão, ela fala aí o seguinte: assinale qual das alternativas abaixo, olha lá o que eu destaquei no enunciado, não apresenta um dispositivo de armazenamento, ok? Ou, vem para cá, o que é que precisamos entender aí nessa segunda? Então já mudamos de tema. Essa segunda questão, ela está falando a respeito de dispositivos de hardware, né? E quando falamos de dispositivos de hardware, a gente sabe que entra dentro desse contexto de dispositivos de hardware, dispositivos internos, mas existe também dispositivos externos. E a gente vai também analisar que de 2018 lá, 2019 para cá, podemos analisar 2018 para cá, o IDIB ele virou, mexeu, está colocando dentro das suas provas, né, questões associadas justamente a hardware. Não sei se vocês analisaram isso, mas se você pegar aí as últimas provas, tá lá dispositivos de hardware, elementos associados a dispositivos de hardware. Então, por esse motivo, eu inclusive coloquei aí 2 ou 3 questões apegadas a isso para que você, concurseiro, principalmente aqueles que não têm muito conhecimento lá de hardware na prática, tentem firmar, né? É isso aí que está sendo cobrado. E essa questão ela envolve isso. Vai lá para o slide. Então, qual entre as opções abaixo não apresenta um dispositivo de quê? De armazenamento. Então, nós, analisando aí justamente as questões, nós vamos perceber que, vem para cá, o que é um dispositivo de armazenamento, Romildo? Dispositivo de armazenamento em uma questão, tu tem que botar na tua mente que é o que também podemos entender como memória. A gente viu aqui mesmo em alguns blocos aí conceituais que memória seria qualquer dispositivo que permita armazenar informação. Só que essas memórias, elas se enquadram aí muitas vezes como memórias principais, memórias secundárias, se enquadra justamente como memórias às vezes internas lá ao computador ou memórias externas, né? E quando falamos desse primárias e secundárias, a gente sabe que se enquadra dentro desse meio uma série de componentes que nós usamos na prática. Só que quando partimos para a resolução, parece que a gente fica um pouquinho perdido. Então, o que é que eu utilizo, Romildo, na prática que pode se enquadrar como dispositivo de armazenamento, pode se enquadrar como memória? Aí precisamos entender que, até mesmo, por exemplo, um pendrive ou um cartão de memória, isso aí, não, para mim é um pendrive, para você é um pendrive, para você é um cartão de memória. Só que dentro de termos técnicos, podemos sim chamar de pendrive cartão de memória, mas muitos podem chamar de uma unidade flash ou de uma memória flash, que é a tecnologia utilizada no armazenamento desses dispositivos, né? E o que é que se enquadra também ainda como armazenamento? A gente indo lá para a parte interna, tudo que guarda informação é dispositivo de armazenamento, é memória. É por esse motivo que você vai ver que a própria banca IDIB virou, mexeu, ela está falando lá de memória RAM, daqui a pouco está falando de memória cache, como a gente vai ver aí 2 questões que o IDIB colocou mesmo lá numa prova recente, foi do ano passado, de Gravatá, e outras provas recentes, colocando lá memória cache, se enquadrando como dispositivo, sim, de armazenamento de informação. E o concurseiro ele precisa afirmar isso. Então, gravou, guardou informação em memória, tá? E tudo aquilo que trabalha com informação, sim, ou seja, dentro do seu contexto, ele gera uma entrada ou gera uma saída de informação, mas você vê que não se enquadra como armazenamento. Se não armazena, então não é memória. Então a questão ela envolve isso. Falou de armazenamento, então está falando de memória, tá bom? Então,
Vamos analisar aí os dispositivos citados nas alternativas. Dá uma olhada lá no slide. Então a gente tem aí pendrive. Pendrive, memória. É um dispositivo de armazenamento. Qual a tecnologia? Tecnologia flash. Aí você vai ver que já no B, mesmo estando em desuso, mas o IDIB não deixou de colocar, né? O disquete, o zip drive lá, alternativa B e D. Então são dispositivos magnéticos, né? Que lá, alguns anos atrás, eram muito utilizados dentro do processo de armazenamento. Só que entre as alternativas existe um dispositivo de hardware chamado scanner, e bem facilzinho aí para o concurseiro. E o que é o scanner? A gente sabe que o scanner, dentro do contexto de hardware, traz para cá, se enquadra como um dispositivo de entrada de informação, mas ele não é um dispositivo de armazenamento, tá bom? Então, porque aí pega essa questão e fala tanto para que você entenda o que é memória, entenda o que se enquadra como armazenamento, entenda justamente a diferenciação, que existe momentos que vai lá na questão, o enunciado ele vai focar aquele nome comum que nós conhecemos, mas de repente você vai perceber que o nome comum não está lá, mas vai estar um contexto que nos leva a uma resolução de maneira simples, prática e rápida, ok? Então, vimos aí já questão 01, questão 02 do IDIB, de provas aí recentes, só para o concurseiro saber que o que estamos vendo não é diferente daquilo que a banca, na verdade, está cobrando aí nos seus concursos, ok? Vamos partir para uma próxima questão, questão 03. Já que falamos, né, de memória, a gente vai ver que essa questão 03, ela ainda continua justamente aí dentro do contexto de quê? De dispositivos. A questão 3, ela diz aí, assinale a alternativa que indica corretamente o dispositivo que... Olha o que Romildo destacou aí nessa questão, né, desse slide. Olha que está em negrito a expressão auxilia o processador. E auxilia o processador o quê? Na troca de informações mais utilizadas por ele. Por ele quem, Romildo? Pelo processador. Ok? Então, traz para cá a câmera. Então, o que é que a gente vê nessa terceira questão do IDIB concurseiro? A gente já vê o seguinte, está sendo tratado aí um dispositivo de hardware interno. Qual é o dispositivo foco que está sendo tratado aí? O processador. O que em algumas questões pode vir com o nome de CPU. O que é o processador? A unidade central de processamento. Existem muitos concurseiros ainda que quando fala dessa CPU, dessa unidade central de processamento, pensa que estamos falando lá daquele gabinete que a gente usa lá nas proximidades do nosso monitor, onde conectamos uma série de componentes externos. Não é isso. CPU é o processador, a unidade central de processamento. Vimos isso lá na nossa aula a respeito de hardware. Então a questão está falando dele, do processador. Hoje, nós sabemos que o mercado tem processadores realmente para todo tipo de gosto. Mas em termos de resolução de questão, o que é que precisamos entender? Que o processador ele também possui componentes internos. E não é novidade para um concurseiro que, de alguns anos para cá, os processadores passaram a acoplar dentro dele, ou seja, os fabricantes de processadores passaram a incorporar dentro do próprio processador um tipo de memória. E por que fizeram isso, Romildo? Porque você sabe que sempre existe uma transferência de informações da memória RAM, isso eu expliquei em um dos nossos blocos de estudo a respeito de hardware, a respeito justamente de dispositivos, a respeito de memória. Existe sempre uma transferência de informação entre aquela memória chamada memória RAM e o processador. Sempre existe memória RAM, processador. O processador ele vai processando aquilo que a memória RAM muitas vezes está transferindo para ele. E há anos atrás, entre a memória RAM e o processador, existia na própria placa-mãe um componente interposto, que também era chamado de memória. E que componente interposto era esse? Que ficava entre a RAM e entre o processador. Era a famosíssima, inclusive atualmente cobrado por várias bancas organizadoras, a famosa memória cache.
Memória que muitas vezes em uma questão vem sendo chamada de memória interposta, a memória auxiliar. Vê aí nesse slide, no caso da questão aí tratada, a questão do IDIB, o IDIB veio chamando de quê? De dispositivo que auxilia o processador. Traz para cá a câmera. Então, observem que Romildo aqui, ele não vai saber como é que a banca vai denominar exatamente, mas se você entender o contexto, como é que a memória cache ela opera dentro do funcionamento de um computador, qual é a finalidade base dela, então você vai ver que fica fácil você responder. Então ela auxilia, ela é interposta, ela fica entre memória RAM e processador. E de alguns anos para cá, essa memória cache ela foi dividida em níveis. É por esse motivo que, de repente, você pode pegar uma questão que fala de memória cache L1, memória cache L2, memória cache L3. E qual a observação que Romildo está fazendo? Que essa memória cache L1, L2 e L3, alguns níveis dela estão incorporados dentro do próprio processador. Dentro do processador já vem justamente aí de fábrica incorporado dentro do processador para fazer esse processo de auxiliação. Então já disse tudo, tá? Memória cache, ela tem essa finalidade. E aí não tem muita dificuldade na resposta agora, né? Depois de Romildo falar tanto, né? Então, o que é que a questão, ela diz aí, auxilia na troca de informações mais utilizadas por ele. Então, alternativa correta, memória cache, né? Alternativa D de dado. Prestem atenção ainda. Aproveitando essa questão, a gente tem aí alguns dispositivos citados, né? Observem que de repente ele pode ser o foco de uma outra questão aí na prova que vocês vão realizar. Disco rígido, dispositivo de hardware, vocês sabem que é um dispositivo de armazenamento, traz para cá. A gente sabe que hoje existe um tipo de dispositivo de armazenamento que tem sido muito cobrado nas questões de concurso. De repente tu pega isso na prova e que dispositivo é esse? Que hoje é como se fosse um substituto, né, dos discos rígidos comuns que operam com tecnologia magnética. Hoje existe praticamente um substituto que tem uma grande capacidade de armazenamento, mas ele não opera com tecnologia magnética, ele trabalha com a mesma tecnologia usada nos cartões de memória e no pendrive. Então, se de repente tu pega uma questão falando de discos SSD ou disco de estado sólido, tu sabe que é um dispositivo de hardware também que é utilizado para armazenamento secundário, é um semelhante, né? Um pareia. É justamente aí, podemos dizer, o irmão, né, mais atual aí do HD, do disco rígido aí tão comum falado. Impressora aí a gente já viu, é bem comum, vocês já usam isso na prática, então eu não vou explorar muito aí nessa questão. E a alternativa C, o que é que nós entendemos? Ele fala de memória RAM, traz para cá. Nunca esquece, então, quando uma memória RAM ela vir como foco no enunciado, por que isso? Porque o IDIB está focando muito hardware, então bora lá. Se tu vê lá a questão memória RAM, então entende que memória RAM é aquela memória temporária, é aquela memória que as informações só permanecem quando o computador está trabalhando de forma energizada, está ligado, está em funcionamento, mas, porém, ela também, outra característica é que ela é volátil, ou seja, as informações estão ali, se o computador desligou, perdeu tudo, né? Então, memória RAM, memória temporária, é uma memória volátil, é justamente aquela memória que só armazena enquanto o computador está em funcionamento, tá bom? Então, vamos partir para a próxima questão. Outro detalhe, essa questão aí já vimos a alternativa de dado, porém estamos explorando aí alguns componentes citados que podem ser foco, né? De repente aí uma questão aí na prova que vocês vão fazer. Próxima, questão 4 do IDIB. Ele diz aí, olha, um computador pessoal padrão IBM possui diversos tipos de memória, cada uma delas com função e características específicas. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do tipo de memória que opera de forma integrada ao processador. Eu não vou me prender a essa questão, porque observem, concurseiro, que eu destaquei
o segredo justamente aí no enunciado para que tu mate a alternativa correta. E qual é o segredo? Olha o que diz aí. Do tipo de memória que opera de forma integrada ao processador. Traz para cá a câmera. Eu, como concurseiro, não perdia nem tempo analisando o resto do enunciado. Porque qual é a memória que opera integrada ao processador? Então vimos aí que é a memória cache, ok? Vamos partir para a próxima, vai para lá, para o slide. Questão 5. Assinale a alternativa que indica corretamente um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Vimos isso aqui também, então traz para cá. A gente viu aí que os dispositivos internos ou externos, existem algumas que ela executam entrada e saída, então cuidado. A gente viu que a própria banca, eu já peguei umas 2 ou 3 questões que ela vai botando justamente alguns dispositivos de memória para confundir essa questão de entrada e de saída. Então o que é que vocês precisam entender? Dispositivos principalmente de memórias secundárias em que o armazenamento ele é fixo, vocês precisam entender que ele trabalha com entrada e saída, tá bom? Então, porque para eu guardar, eu tenho que dar entrada. Quando eu vou copiar algo que está guardado ou tirar algo, então eu estou dando saída. Então, o dispositivo de armazenamento ele é o dispositivo de entrada e de saída de informação, tá bom? E entre as alternativas, dá uma olhada na questão, a gente tem aí talvez alguns componentes que vocês não conheçam. Por exemplo, mesmo monitor CRT. Eu acho que a IDIB botou isso aí só para tentar confundir o concurseiro. Aqueles concurseiros mais recentes ou aqueles usuários de computadores aí mais atuais, traz para cá esse monitor CRT que a IDIB colocou aí como uma das alternativas, é aquele tipo de monitor que tinha aquele tubo interno, né? A gente observa que é aqueles monitores que tem aquela traseira bem alongada, então é aqueles monitores antigão. Então a gente sabe que monitor, aquele padrão lá antigo era só dispositivos de quê? De saída de informação. Vai lá para a questão, encerrando. Caneta óptica a gente entende como entrada, caixa de som, um dispositivo de saída, e o que é que entra aí, Romildo, como entrada e saída? A gente sabe que é a memória flash, né? Memória flash que pode se enquadrar aí o disco de estado sólido que eu falei, né? Traz para cá, disco de estado sólido SSD. Se enquadra aí o disco SD, que é o que vocês conhecem como cartão de memória, e se enquadra aí também o próprio, podemos dizer assim, HD externo e N, né? O pendrive e N dispositivos, tá bom? Vamos partir para mais um, que o tempo está acabando, né? Vamos ver aí mais uma questão aí do IDIB. Vamos partir agora um pouco para o Word, dá uma olhada nessa questão do Word da IDIB aí, questão 06, vai dar tempo a gente responder essa ainda. Essa questão 06, né, ela foca também o edital de vocês sobre o uso de suíte de aplicativos de escritório. Analise os itens a seguir. Então, quando fala de suíte de aplicativos de escritório, está falando de quê? Está falando daquele pacote Office. Ok? Outro detalhe, quais são os itens a seguir? Os arquivos do tipo XLSX, o que é isso que Romildo destacou? XLSX é a extensão, e a gente sabe que XLSX ou XLS são extensões do pacote da Microsoft. Né? Então, XLS é justamente o quê? A extensão de arquivos gerados no Excel, Microsoft Excel, que é da Microsoft, tá bom? Então, XLSX Microsoft. Aí ele botou por padrão, essa extensão é do programa LibreOffice Calc. Nada disso. Então, a primeira alternativa, ela já é falsa, tá bom? E o que é que temos mais ainda nessa questão a respeito de Office do IDIB? Ele diz, arquivos do tipo DocX são gerados por padrão pelo Microsoft Word. Verdadeiro. A quantidade de linhas máximas permitidas pelo Microsoft Excel 2010 é de... Aí ele colocou lá, né, a numeração. Eu botei a tabelinha para vocês. Por quê? Porque a gente sabe que até o Office 2003 o Excel tinha 65.536 linhas. Depois disso, a gente viu que realmente ele passou a trabalhar com essa extensa numeração. E, por fim, o programa Microsoft PowerPoint 2010 permite gravação com extensão PPT, verdadeiro. Então, o que é que eu tenho como alternativa correta? Alternativa B de bola 2, 3 e 4 são verdadeiras, tá bom? Então, olhem que até na questão do Office, o IDIB ele vem justamente aí maneirando, não tem nada muito difícil, ok, concurseiro? Então vimos aí 6
questões do IDIB, né? Vimos aí uma apegada à rede, vimos outras apegadas a dispositivos de armazenamento e vimos essa aí na verdade, essa questão 06 totalmente voltada o Office, né? Então depois vocês analisem todo o conteúdo visto e vamos encerrar por aqui, né? Se pudéssemos aí, a gente ia aí respondendo, mas vamos encerrar por aqui, né? Depois vocês tentam incorporar melhor esse conteúdo. Então, boa prova, né? Para aqueles aí que realmente se dedicaram estão preparados. E até o próximo encontro de mais, né? Podemos dizer assim, uma aula de informática para concurso com o professor Romildo. Boa sorte aí, até a próxima.